Uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo, à reflexão que nós fazemos toda segunda-feira de O Livro dos Espíritos, agradecendo a Jesus essa oportunidade que nós temos de maneira virtual falarmos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, e na utilização desta ferramenta conseguirmos nos manter unidos, fortalecidos na fé, na esperança de dias melhores. Inspira-nos, Senhor Jesus. Assim seja. E meus amigos, nós, no estudo de O Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 7 da segunda parte do livro. O livro se divide em 4 partes, estamos na segunda. E neste capítulo o tema é retorno à vida corpórea. Retorno à vida corpórea. Isso nos lembra o quê? Retornar à vida do corpo, reencarnação. Estávamos no plano espiritual e agora retornamos à reencarnação. Esse capítulo, Retorno à Vida Corpórea, se divide em algumas partes e nós já vimos 2. Nós já vimos o Prelúdios do Retorno, aquela fase que antecede a reencarnação, onde os espíritos, Kardec quer saber se os espíritos sabem quando irão reencarnar, se eles se preocupam com a sua reencarnação, se ele pode recusar uma reencarnação e outros assuntos que afligem o espírito antes dele voltar à matéria. Assim como nós ficamos aflitos para retornar, no caso de retornarmos ao plano espiritual, nós não queremos, né? O espírito também não quer retornar, não quer vir de lá para cá, por diversos motivos, né? Em muitos casos. Nós vimos também uma outra parte neste capítulo, chamado União da Alma ao Corpo. Se é o prelúdio do retorno, se é aquela expectativa do retorno, chega o momento de retornar. Não é verdade? Esse momento do retorno, que é a união da alma ao corpo, propiciando assim um processo reencarnatório, ele se inicia no momento da concepção, como nós vimos no estudo anterior. No momento em que ocorre a união do espermatozoide, do óvulo, formando o ovo, nesse momento o espírito se liga. Aquela primeira célula. Tem início aí um processo reencarnatório, que se completa com o nascimento. Com o nascimento, nós podemos dizer assim, está reencarnado. Durante o período da gestação, é um processo de ligação gradual do espírito ao corpo. Então, nós vimos isso nesta parte, vimos as dificuldades da matéria, que a matéria é imperfeita, então podem ocorrer alguns problemas como o aborto, mas se tudo der certo, a criança nasce, né? E geralmente é isso que ocorre. A criança nasce. Quando a criança nasce, nós observamos nela, nesse ser que reencarnou, e podemos já projetar aí a sua adolescência, a sua vida adulta, nós observamos nesse ser reencarnado, que somos todos nós, né? Nós aqui na matéria, reencarnados, nós observamos que nós temos faculdades morais, tendências virtuosas ou viciosas, nós temos faculdades intelectuais, capacidade de aprendizado, conhecimentos que nós já trazemos de outras existências, e nós trazemos caracteres físicos que lembram os nossos pais.
Então é muito comum, né, nós apontarmos para alguém, geralmente uma criança, e falarmos assim: ah, tem os olhos do pai, tem a boca parecida com a mãe. E nós sabemos que essa semelhança física se dá pela hereditariedade. Mas também conseguimos observar que aquele ser reencarnado, ele também muitas vezes tem uma semelhança moral com o pai, com a mãe, tendências virtuosas ou viciosas, mas a doutrina espírita nos ensina que essas qualidades morais não são herdadas. Mesmo quando os filhos têm semelhança aos pais nessas qualidades morais, isso não vem de herdar dos seus pais. São características que o espírito já traz consigo. Então, a nossa moralidade e a nossa intelectualidade são coisas que caminham conosco para sempre. E a nossa tarefa é ir sempre aprimorando esses fatores. Allan Kardec, neste capítulo, ele inicia com uma pergunta, a pergunta de número 361, onde ele questiona os espíritos: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os espíritos que respondem que são as do espírito nele encarnado, confirmando o que nós falamos agora, de que nós já trazemos essas qualidades conosco. Assim como quando nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual, nós somos lá exatamente o que fomos aqui. Nós não nos tornamos melhores porque desencarnamos, nem nos tornamos piores. Assim também, o espírito, quando reencarna, ele reencarna exatamente como ele estava no plano espiritual. Ele não se torna melhor nem pior porque reencarnou. Mas todos nós, quando reencarnamos, temos uma missão geral para todos nós, que é sermos bons. E nessa qualidade de bons, nesse esforço contínuo de sermos bons, é onde nós temos a tarefa de desenvolver as nossas virtudes, detectarmos em nós os nossos vícios morais, as nossas tendências negativas e procurar corrigir os pontos aonde precisamos modificar, os pontos que precisamos evoluir. Os espíritos nos dizem, ainda nessa questão, que quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. E nós temos como tarefa nos melhorarmos a cada dia, nos purificarmos a cada dia, a cada reencarnação sermos melhores. Então, esse processo de purificação, que a Bíblia nos fala muito, mas não vamos entrar aqui nesse detalhe, é exatamente fazer aquela proposta de Santo Agostinho, que ao deitar ele examina o seu dia. Quais são os pontos falhos daquele dia? Alguém tem alguma coisa a se queixar de nós? Deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito? Estamos com a consciência tranquila? Então, onde detectarmos algum ponto falho, precisamos corrigir. Se magoamos alguém, precisamos pedir perdão. Se lesamos alguém em alguma coisa, precisamos reparar. Então, todo esse processo é um processo de purificação nosso. Por isso os espíritos dizem a Kardec: quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, quanto mais purificados somos, mais bem fazemos.
E quanto menos purificado estamos, mais tendências viciosas, mais tendências a cometermos erros, a transgredirmos a lei de Deus, mais propensos estamos. Allan Kardec, dando continuidade a essas reflexões, ele comenta sobre essas qualidades morais e as qualidades da inteligência, mostrando que são virtudes que nós carregamos conosco durante toda a nossa trajetória. E sempre que conquistamos novas virtudes, nós nunca perdemos, porque a nossa tendência é sempre o do progresso, sempre a da evolução. E aí Allan Kardec pergunta então aos espíritos: por que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, olha só, por que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, quando nós vemos alguém que é muito inteligente, nós temos um respeito, né? Nós verificamos que há algo de superior nessa pessoa. Mas por que que alguns muito inteligentes são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Porque são pessoas imorais, que cometem tantos erros. Por que isso acontece? Já que ele é tão inteligente, onde está então a moralidade? Antes de nós entrarmos na resposta que os espíritos dão a Kardec nessa questão que é 365, nós vamos até a 380, que ela vai nos ajudar muito. Nessa questão, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Eles estão sempre de mãos dadas? E os espíritos dizem que é a sua consequência. Então, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Ele sempre vem após o intelectual. Mas eles continuam, mas nem sempre o segue imediatamente. Muitas vezes nós progredimos em inteligência, mas demoramos muito para progredir em moralidade. Ora, se o aspecto moral é uma consequência do desenvolvimento do intelectual, o que o intelectual faz que promove essa melhoria moral? É o que Kardec quis saber logo no item A dessa mesma questão, perguntando: como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Onde os espíritos respondem: fazendo que se compreenda o bem e o mal. Então, a intelectualidade, ela nos favorece nesse sentido. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, os nossos atos, as nossas construções, nossas realizações, elas nos permitem analisar e observarmos se fizemos o bem ou fizemos o mal. Como já sabemos, os espíritos nos dizem que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. E quando realizamos algo, utilizando essa lei divina que está na nossa consciência, associada ao nosso aprendizado, nós conseguimos distinguir muito bem quando fizemos a coisa certa e quando fizemos a coisa errada. Essa análise do que fizemos de certo ou errado nos ajuda a nos conduzirmos. Mas como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos optar por, mesmo vendo que fizemos a coisa errada, nós podemos optar por permanecer no erro e até agravar o erro, o que caracteriza em nós vício moral.
há uma imperfeição que precisa ser corrigida. E às vezes nós aumentamos essa imperfeição por teimosia nossa em querer permanecer fazendo a coisa errada. Só que quando nós fazemos o que é errado perante as leis divinas, nós contraímos uma dívida perante essas leis. E aí precisamos responder, precisamos reparar e precisamos sofrer as consequências. E o sofrimento das consequências é doloroso. E isso mexe conosco, nós não queremos sofrer. E numa nova análise futura, nós optamos por fazer o correto. Corrigimos os nossos erros do passado e optamos agora por fazer o que é correto. Quando optamos por fazer o que é correto, quando passamos a exercer o bem, nós passamos a desenvolver virtudes. E conforme as virtudes vão se somando, vão se ampliando, os nossos erros, os nossos vícios morais vão diminuindo, dando lugar à maravilha das virtudes. O desenvolvimento do livre-arbítrio, nos dizem os espíritos, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. É por isso que, com o uso do nosso livre-arbítrio, utilizando as coisas para o bem ou para o mal, nós vamos responder à altura da nossa evolução. Quanto mais evoluídos nós somos, maior é a nossa responsabilidade. Então, quando Kardec pergunta por que há homens que são muito inteligentes e ao mesmo tempo são profundamente viciosos, ele fala, os espíritos dizem, é que os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Então, a moralidade vem sempre após o desenvolvimento intelectual. Quando nós observamos que tem uma pessoa que tem uma qualidade moral respeitadíssima, e às vezes essa pessoa tem conhecimentos muito rudimentares, teve pouco acesso à escola, ou nenhum, não teve acesso à cultura, uma pessoa bastante ignorante no conhecimento, mas uma pessoa profundamente moralizada, nós podemos achar estranho. Ué, ele não tem conhecimento, mas tem uma moral elevada, como é que pode isso? Será que os espíritos se enganaram? Não, a gente tem que pensar primeiro que os espíritos não se enganaram. Se eles disseram que a moralidade ela vem depois da intelectualidade, e nós observamos alguém conhecido nosso que tem uma moral muito elevada, mas a intelectualidade bem rudimentar, bem baixa, então nós concluímos que se ele tem a moralidade elevada hoje é porque a evolução intelectual dele se processou em outra encarnação. E em outra encarnação também ele cresceu em moralidade e ele trouxe essa bagagem para cá. É claro que ele não perdeu a parte intelectual, é intrínseco ao espírito, mas por alguma razão, uma prova, uma expiação, talvez ele tenha tido que passar por essa limitação nessa encarnação. A parte intelectual ficou ali guardadinha, aguardando para uma próxima oportunidade, e ele deu vazão à sua parte moral. Mas para que nós possamos, quando reencarnamos, extravasar essa nossa parte moral e intelectual, precisamos utilizar o nosso corpo. É assim que a moralidade e a intelectualidade se manifesta, através do nosso corpo. E é numa outra parte, num outro item aqui do Livro dos Espíritos, chamado Influência do Organismo, que nós vamos encontrar
estas anotações sobre a influência do corpo para que possamos demonstrar as nossas qualidades morais e do intelecto, já que nós conservamos os atributos da natureza espiritual. Allan Kardec pergunta na questão 368. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? E os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos, que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria os enfraquece. Então, os órgãos vão servir de instrumentos para que o espírito encarnado manifeste as suas qualidades da moral e da inteligência. Mas Kardec continua perguntando: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E os espíritos dizem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta, e no caso a ferramenta aqui é o corpo. Então, nós precisamos desenvolver os órgãos para dar vazão. Quando nós observamos o ser que está reencarnando, quando ele reencarna, os órgãos não estão ainda completamente formados. Por isso, ele não consegue ainda manifestar toda a potencialidade dele. Então, num bebezinho, nós não conseguimos ver ali o espírito milenar, com toda uma bagagem de moralidade ou imoralidade, ou de inteligência, de uma inteligência adquirida. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, no item 4, nós vemos a seguinte anotação de Kardec: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Então, na fase infantil, especificamente, quando ele é mais criancinha, nós observamos que o caráter desse espírito está adormecido, como se fosse adormecido. Por quê? Ele não consegue expandir a sua potencialidade porque ele está num corpo de criança. Os órgãos ainda não estão completamente formados. É nesse momento, a partir desse momento e até antes, já na vida uterina, nós precisamos evangelizar as nossas crianças. Precisamos trazer Jesus para junto delas, ajudando na remodelação do seu caráter, no aperfeiçoamento da sua moralidade, para que ele se torne um homem de bem. E aí, quando esses órgãos estiverem mais formados e permitirem que ele extravase tudo o que ele é, ele já vai ter ali uma bagagem evangélica, um conhecimento onde ele vai frear os seus impulsos negativos do passado. E nós já vemos crianças maiorzinhas já extravasando comportamentos negativos, comportamentos de maldade, de perversidade e também comportamentos de bondade e docilidade, né? E isso vai se complementando, vai se fortalecendo, chega na fase da adolescência, ele se mostra com mais intensidade quem ele é, por isso a necessidade da evangelização.
E Kardec continua dizendo para nós: durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Então, fica aqui o nosso recado, onde nós mostramos que nós já trazemos do plano espiritual, desde antes da nossa reencarnação, dessa reencarnação atual, as nossas faculdades morais e intelectuais, reencarnamos com essas faculdades e manifestamos essas faculdades através do nosso corpo físico. E é muito, muito importante a participação dos pais e dos evangelizadores no trato com a criança, no cuidado com ela, para que ela se torne um homem de bem, para que ela seja uma pessoa boa para as pessoas, para as outras pessoas, para a sociedade, para o meio onde ela vive. E nós, que já somos adultos, vamos procurar o nosso aperfeiçoamento a cada dia, principalmente através dessa doutrina maravilhosa que nos traz tanta informação, que nos preenche, nos conforta e nos faz ir para frente. Que Deus nos abençoe, fiquemos todos em paz.